Olá, boa tarde. Boa tarde, mamães. Boa tarde, meninas. Vamos hoje para mais uma live carregada de muito conteúdo de valor para vocês. E hoje a nossa live tem um tema super especial que já tinha sido pedido por algumas mamães, que é sobre a importância dos cuidados da higiene bucal do bebê e da criança. E hoje nós vamos receber a doutora Gislaine Ribeiro, que é uma especialista em odontopediatria, e ela vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse tema tão importante. Então vamos convidar ela aqui para participar conosco hoje. Cadê você, Gi? Aqui, achei. Olá! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Bem também. Muito feliz com o convite. Primeiramente eu quero agradecer você pelo carinho de aceitar o meu convite, de participar comigo aqui hoje, para encher essas mamães de conteúdo de valor. Muito obrigada, Eu que de agradeço o verdade. convite. Eu que agradeço. Eu me sinto honrada em poder contribuir um pouquinho levando informação, né? Sim, é como eu falo muito aqui no meu ateliê, não é só sobre vender fraldas e utilitários para bebês, né? É sobre colaborar com informações de valor para as mamães também, porque eu já estive no lugar delas e todas essas dúvidas já assolaram a minha cabeça também. E Sim, nem sempre a gente teve o respaldo, né? é De verdade. informações corretas, de ter pessoas corretas, informações corretas, profissionais, para estar, assim, amparando a gente. É Então, a gente verdade. traz também esse conteúdo para colaborar com as mães nesse momento que, para algumas, nem sempre é tão fácil, né? É verdade. Eu também sou mãe e eu sei bem como é, né? Eu falo como mãe e como profissional. Tem os dois lados aí, né? Então a gente Sim, sabe que informação é sempre muito bem-vinda, porém a gente também tem que tomar cuidado. Embora a rede social seja uma ferramenta muito bacana para todos nós, eu costumo dizer que é terra de ninguém também, né? Todo mundo sim, posta e publica o que quer. Então, a é gente tem que verdade. saber ponderar aquilo que realmente está correto, aquilo que realmente está baseado em evidência científica, né? Para Sim, poder ter o melhor da informação. Senão surge muitas dúvidas, né? sim. Porque é muito divergente, né? Algumas informações. É verdade. É por isso que eu adotei aqui no meu ateliê essa regra. Um tema que não é minha área. Vamos para um especialista, gente. Vamos para quem entende, para quem estuda do assunto, para quem é formado no assunto, porque só o profissional gabaritado, ele tem, né, a informação real, ele está ali estudando, se reciclando, sabendo das novidades do mercado, para estar trazendo aqui informações reais e verdadeiras, né? O que é muito importante. Exato, exato. E assim, a gente tem que saber até onde a gente pode ir, né? Como, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou cirurgiã dentista, odontopediatra, mas existe um leque também de especialidades dentro da minha profissão, né? Sim, Então, assim, a gente acaba sabendo um pouco de tudo, mas conhecimento a fundo, tem situações que apenas o especialista daquela determinada área que vai conseguir contribuir de uma maneira eficaz para um determinado caso de um paciente. Então é bem exatamente. bacana a gente ter essa parceria, né? E a gente saber até onde a gente pode ir e ter colegas para poder trabalhar de uma forma multidisciplinar, né? Porque daí todos Sim, ganham. é verdade.
E o nosso tema é um tema muito especial, né? Ai, gente, o conteúdo tá maravilhoso. Olha, ela vai arrasar, vocês vão ver só. Os cuidados dos dentinhos do bebê e da criança. Gi, conta pra gente quando que começa isso? É quando Nossa, começa a rasgar os primeiros dentinhos? É na gestação? Gente, vamos lá. Agora é com você. tem muita informação para ser passada. Eu até peguei algumas perguntas que enviaram, fiz aqui um rascunho para não esquecer de responder ninguém dentro do nosso contexto, né? E vamos começar então. A partir de qual momento que deve levar a criança ao odontopediatra, ao bebê? Em qual momento isso deve acontecer? Eu venho te dizer que no primeiro momento seria ainda gestante. Na verdade, o correto seria iniciar com pré-natal odontológico, né? O pré-natal odontológico ele é extremamente importante para estar acompanhando a saúde bucal dessa futura mamãe, né? Porque tá tudo interligado, né? Tudo que acontece ali, tá tudo informação, então tudo é muito importante levar informação e acompanhar de perto a saúde bucal da gestante. Nós temos vários casos de mamães que têm muito enjoo nos primeiros meses de gestação, enjoo ao creme dental, né? Então, assim, e aí acaba podendo ser mais susceptível à cárie, né? Então, assim, é um conjunto de informações e um acompanhamento de perto que a gente precisa estar fazendo para essa futura mamãe. Então, inicia-se a partir da gestação. Nós devemos fazer o acompanhamento com pré-natal odontológico, porque tem a questão da cárie, tem a questão de uma cárie que, se não for tratada, pode desenvolver um tratamento de canal, que é foco de infecção para essa mamãe. Então, é um conjunto de coisas, né, que precisa ser acompanhado de perto, porque existem algumas situações também muito comum na gestação. Eu vou citar um exemplo aqui para a gente não estender muito, porque tem muita coisa para falar. A gengivite é muito comum durante a gestação, uma gengivite que a gente chama de gengivite gravídica, é decorrente mesmo da gestação, porque existe um aumento ali da vascularização ali na região, então acaba desenvolvendo gengivite. Então é muito corriqueiro estar gestante e reclamar, estou com gengivite, eu uso fio dental, o que eu faço? Então, assim, existe uma série de situações, né, que não tem como a gente descrever todas aqui, senão a gente fica a live inteira só citando, né? Que a gente precisa fazer um acompanhamento, principalmente nesse período, nessa fase. Então, Tá vendo como é importante, né? Um monte de coisas que, se você não for lá fazer essa prevenção, você não sabe, né? Às vezes você está tendo problema e não está nem sabendo o porquê, né? Nem sabendo o porquê, exatamente. E é o que eu sempre digo, gente, o prevenir, parece clichê essa frase, mas ela é muito verdadeira. Prevenir é sempre melhor do que tratar, né? É verdade. Então, assim, a gente consegue, nas consultas de prevenção, diagnosticar alguma coisa que seja início. Então, assim, não vai ser uma situação desagradável, né? Porque tudo aquilo que não é tratado vai vindo as consequências, né? E aí depois é chato, é doloroso, enfim, né? Então a prevenção é sempre o melhor tratamento. Verdade. Então já fica o recado, né, meninas? Na gravidez já façam acompanhamento para poder prevenir os possíveis problemas. Isso. E um detalhe, desmistificando que gestante não pode ir ao dentista. Isso é mito, tá? Gestante não só pode, como deve ir ao dentista. Né? É que daí, assim, nós acompanhamos, né? Como que está essa gestação, como que é o quadro clínico dela. Em alguns casos, a gente faz um trabalho multidisciplinar com o próprio médico da gestante, se tem alguma situação ali de diferente, uma gestação atípica, algo de diferente, né? Então, assim, é avaliado caso por caso, né? Para ser feito o melhor trabalho ali.
Muito bom. E aí, passando, né, da fase de gestação, dando sequência, a gente pode citar também que o bebê deve ir nos primeiros meses de vida ao consultório odontológico. Aí as pessoas perguntam, mas o bebê não tem dente, né? Vai fazer o que no consultório odontológico? Porque, na verdade, eu não sei o que acontece, mas as pessoas acham que o dente está fora de um corpo, não tem, né? Tá tudo Já tá interligado. ali, gente, dentro da barriga já tá o dente lá. Dentro da barriga da mãe. Um detalhe também. É? Os dentes descidos, os dentes de leite, né? Eles começam a ser formados ainda em vida intrauterina, tá? Aham. Então, assim, por isso da importância, né? E aí, passando essa fase, né? Do nascimento do bebê, a gente recomenda nos primeiros meses aí de vida, porque é avaliado toda a boquinha da criança, a cavidade oral, né? Amamentação, se está tendo a pega correta. Muitas mamães não conseguem amamentar por conta da pega que não está correta, mas isso pode estar Sim. acontecendo devido ao freio que a criança tem e ela não consegue abocanhar, né, para poder ordenhar ali a mama da mãe. Então, assim, é um conjunto de coisas que a gente avalia também nos primeiros meses de vida do bebê. E aí, depois dessa fase, caso não tenha esse primeiro contato, né? A gente costuma dizer que do mais tardar no nascimento do primeiro dentinho. Aí é inevitável, precisa sim, né? Porque daí tem uma série de recomendações, é uma consulta mesmo, como uma consulta médica, né? A gente precisa ter esse acompanhamento de perto, porque daí são outras situações. Cada fase é uma fase que precisa ser acompanhada de perto, né? São É muito informações importante isso, né? diferentes para cada fase, né? Sim, para cada fase. É igual quando a mamãe leva o bebê no pediatra, né? Vai com tantos meses, depois com mais tantos meses. Cada ida é uma informação diferente que ela Sim. traz, né? Assim também acontece nas consultas odontopediátricas. A importância, né? Essa importância de fazer essa sequência com esse hábito saudável com o bebê já, né? Desde pequenininho. Isso faz a diferença, né? Principalmente quando a criança já tem mais autonomia, né? A criança se É, acostuma com esses hábitos positivos, né? E está nas nossas exatamente. mãos, né? Então, porque assim, a criança que ela está habituada à rotina de consultório, tanto na questão da prevenção, né, que vai ser benéfica para ela, quanto também a questão de se familiarizar com o ambiente odontológico, né? Porque às vezes acontece de crianças de uma idade já maiorzinha que nunca foi ao dentista, né? E tem medo, a gente precisa trabalhar com Sim. condicionamento, tem todo um trabalho por trás disso para a gente conseguir chegar ao ponto de executar o procedimento a ser feito. E não é fácil, né? Não é fácil para os pais, não é fácil para a gente que é profissional. Muitos acham que, vou levar no odontopediatra. A gente tem uma varinha de condão que vai fazer um plim e vai fazer uma mágica e tudo vai fluir. A realidade não é essa. Gente, o avental de dentinho, né? Todo que nem a Gi trabalha. Uai, chique demais ela trabalha, gente. É um avental mais lindo que o outro. Mas o avental sozinho não faz milagre, né? Não, não faz, não faz. A questão do medo, né? O medo vem às vezes do desconhecido, nunca foi. Sim, Na verdade, até saiu uma pauta aí para uma outra live falar sobre o medo, porque existem vários tipos de medo e o porquê desses medos, né? A gente tem medo daquilo que a gente já ouviu falar de ruim, né? Às vezes o pai ou a mãe ou algum parente, eu não gosto de dentista, porque quando eu era criança eu fui e passei por isso. Porque aconteceu tal... A criança já vai o quê? Absorver aquilo, né? Às vezes a própria atenção dos pais no momento da consulta, sim. mas vai doer.
Ai, mas vai acontecer alguma coisa? A criança tá super bem na cadeira. Aí ela pensa assim, se os meus pais, que é o meu porto seguro, está preocupado, é porque alguma coisa de ruim vai acontecer aqui. É. Então eu Deixa eu trabalho chorar para me garantir já. então eu costumo trabalhar muito com a família, né? Não é É só a importante. criança. Eu vou entender o ambiente familiar que essa criança vive, a realidade dela, né? Para a gente conseguir traçar aí um caminho para poder, né, fazer o procedimento. Então é bem complexo, não é tão simples. Verdade. Aí nós temos algumas dúvidas aí, né? Em relação ao nascimento dos dentinhos, que perguntaram quando que começa a nascer, quando nasce, o que tem que fazer com os incômodos, né? Recebemos essa pergunta. Aí você também vai, se eu esquecer de alguma, você vai me perguntando também. Se Tá porque a bom. gente começa a falar, a gente se empolga. Tá bom, pode deixar. Em relação ao nascimento dos dentinhos, normalmente sugere que seja por volta dos 6 meses de idade, de vida, né? Só que não é uma regra, tá? Hoje em dia a gente não tem uma regra, porque existem bebês que às vezes com 5 meses está nascendo dente, que com 4 meses já começa, e outros que têm 1 aninho e ainda não nasceu nenhum, né? Eu recebo aqui no consultório bastante papais preocupados, né? Ah, mas ainda não nasceu, meu sobrinho já tem um monte de dente, meu filho não tem. Então, assim, a gente tem como é que eu posso dizer? Uma margem aí para a gente poder saber se está dentro do ideal, né? Caso atrase muito, a gente precisa investigar o porquê que não está vindo. Então, assim, não tem uma regra, né? A gente comenta que por volta dos 6 meses começa, mas pode ser antes, como pode ser um pouquinho tardio, né? Depois. Essa questão do tardio, a gente não existe nenhuma comprovação científica ainda sobre isso, mas tem bastante evidências, tá? Que está relacionado muito à alimentação, né? Durante a introdução alimentar, não come coisas muito duras, coisas muito processadas. Então, assim, não tem estímulo ali para poder vir o dentinho, né? Então, é uma situação que pode estar acontecendo. Normalmente, a gente dá uma investigada, a gente pergunta e sempre tem uma relaçãozinha em relação a isso, né? De não ser alimentos, às vezes, muito, muito processados. E o ideal é que seja, né? Precisa da mastigação, precisa exercer força, né? Então, sugere, né, que seria um dos fatores dessa demora, né? E quando nasce os dentinhos, é aquele chororô, né? Jesus amado, eu lembro aqui. Aquela gengiva grossa, né? Fica com a gengiva grossa. Isso Senhor. mesmo. É aquele Tinha até uma chororô. febrezinha, quando tava assim, perto de rasgar, tinha um pouquinho de um febril, assim, estado febril. Isso. A febre, na verdade, ela é um pouco contraditória. Nós temos duas situações, né? Muitos dizem que é do nascimento do dentinho, mas existem algumas evidências também que é uma fase que a gente chama de fase oral, né? Então, tudo a criança leva até a boquinha, ainda mais que tá ali rasgando a gengiva para coçar, para tirar aquele incômodo, né? Então, o ato de levar alguns objetos, algumas coisas na boca, pode ter alguma bactéria, alguma coisa ali e acaba tendo uma febre. Então, existe essa margem aí que diz que não está relacionada diretamente com o dente, mas existe sim a questão da febre, né? E os mordedores, eles ajudam bastante, né? O chinês nessa fase. Sim, é o que eu ia dizer. Os mordedores, eles são excelentes. Uma dica é pegar o mordedor. Existe até alguns que vêm com um silicone, um gelzinho, uma aguinha, que você pode pôr no congelador. É isso que eu ia perguntar. Eu já vi propaganda desse. Isso.
pode colocar lá e dar para o bebê mastigar, porque o gelado alivia bastante. Uma outra dica super bacana é o TT, leitinho materno. Você tirar o leite materno, congelar um pouquinho e dar um TT para a criança. Ai, Materno. meu Deus. Ai, na minha época não tinha essas coisas ainda, não. Então, Mas é muito legal, né? Porque a criança já está familiarizada com o sabor, né? sim, E ela faz embora o leite aquele alívio, vai dar aquele alívio, né? isso, alivia. O gelado alivia muito, né? Porque pensa, tá rasgando a gengiva, isso traz um incômodo, bastante baba bastante, né? É normal. Infelizmente é uma fase chatinha, que precisa ter paciência, que logo ela passa. Alimentos duros ajuda, aquelas cenourinhas pequenininhas, pode dar para mastigar, ajuda bastante. O que a gente não recomenda são aquelas pomadinhas anestésicas. Eu não vou falar o nome de uma bem conhecida aí. É, muitas mamães. Tá vendo como evolui, gente? Evolui muito! Eu falo que, ó, gente, eu assumo, eu errei, mas com os meus netos vai ser diferente. Mas é normal, tá ali à venda. A mãe chega desesperada. O que que tem para aliviar a dor de dente do meu filho? Toma aqui o tal dente, né? Não, pra cólica também tinha um que era um pozinho assim, enfiava nas petas da criança. Qual que é? Esse aí é antigo também, viu? Jesus, não tinha comprovação científica nenhuma. Eu acho que a nossa oração funcionava mais do que o pó que passava na chupeta. É isso mesmo. A pomada anestésica, nenhuma delas é recomendada, tá? Devido mesmo à questão de anestesia, né? Pode trazer, tem riscos. Então, tudo que tem risco, se o benefício não é relevante, o risco é maior, a gente descarta. Então, fica proibido o uso de pomadas anestésicas. Existem outras substâncias aí, à base de camomila, que também, se eu falar o nome, vai virar propaganda, mas à base de camomila, que é natural, que é um pozinho também que você pode dar para o bebê. Esses, sim, pode estar sendo usado, mas mediante a consulta, né? Não é para sair comprando qualquer coisa. Na dúvida... É sempre com orientação, né, Gi? Sempre com orientação. Tudo, E é que são produtos que são vendidos sem receita, sem prescrição, então é complicado. Não deveria, né? Não deveria. Mas, enfim, na dúvida, o mordedor, né? O TT, geladinho, leitinho materno, que ele nem precisa falar que ele é excelente para tudo, né? E muita paciência, muito chamego, muito mimo, muito carinho, que logo passa essa fase. É chatinho, eu sei, mas passa. É verdade, isso é verdade. Né? E aí, quando saiu esse primeiro dentinho, como eu escovo esse dentinho? Esse dentinho, nasceu o primeiro dentinho, né? Ele precisa de escovação com pasta fluoretada. Precisa de flúor, tá? A recomendação, tanto pela Associação Nacional e Internacional de Pediatria Médico e Odontopediatria Dentista, é que faça o uso do creme dental, da pasta de dente fluoretada a partir do nascimento do primeiro dentinho. Uma escova de cabeça pequena, porque a boquinha é pequenininha, macia, cerdas macias, tá? Só um parênteses, voltando um pouquinho, o leite materno não causa cárie, tá? Leite materno não causa cárie. O problema é quando entra com fórmula, às vezes, tá? Às vezes é só o leite, mas entrou com fórmula, pode sim ter cárie, porque na fórmula ali tem o açúcar, com outros nomes ali, né? Então, aí aí precisa ser feito a higiene correta, né? Mas assim, nasceu o primeiro dentinho,
precisa usar a pasta fluoretada. Aí, o que a gente precisa tomar cuidado? No momento da compra desse creme dental. Por quê? O creme dental com flúor que vai ter ação anticárie é aquele que tenha a partir de 1000 ppm de flúor, que infelizmente são aqueles numerozinhos bem pequenininhos escrito no verso das embalagens. Não compre pasta por idade. Por quê? Muitos fabricantes fazem assim: de 0 a 3 anos, sem flúor. De 3 a 5 anos, com 700 ppm, 500 ppm de flúor, uma quantidade baixa. E a partir dos 6, 7 anos, eles colocam esse 1000 ppm. Isso é errado, tá? Tem que pesquisar na hora de comprar, que tem que ter a partir de 1000. De 1000 ppm para cima, qualquer creme dental, independente de marca. Tem muita marca barata que está na concentração correta. Esses dias mesmo até fiz uma postagem. É isso que eu ia falar agora. Para quem quiser ir lá, depois que eu assistir o seu vídeo, tá bem legal. Para poder ver lá, porque você explica direitinho sobre isso lá. Porque daí tem muitas pastas caras, tá? Que não está na concentração correta e não vai ter ação anticárie, né? Então, precisa ser de 1000 para cima, qualquer valor, qualquer quantidade, independente da marca, tá? Porque às vezes perguntam, né? Qual que é o melhor creme dental? Qual que é a melhor marca? Gente, creme dental, independente de marca, tem que ter a partir de 1000. De 1000 para cima, qualquer quantidade pode ser usada. A diferença é na quantidade que você vai colocar na escova. Porque, por exemplo, nasceu o dentinho do bebê lá com 5, 6 meses. O bebê não sabe cuspir, né? Então, ele vai engolir. Então, nós temos aí a quantidade a ser usada para cada fase, tá? Então, é que tudo isso a gente explica nas consultas, às vezes falando sem demonstrar, fica um pouco mais difícil, né? Mas assim, por exemplo, de 0 a 3 aninhos, por exemplo, você pode usar a quantidade de meio grão de arroz cru. Aí você fala, não é nem cozido, é cru, porque o cru é pequenininho. Então, assim, é uma sujeirinha em um tufinho ali da escova. Você vai ver que o creme dental infantil, ele dura uma eternidade, porque é só uma sujeirinha, tá? Aí depois, maiorzinho, até uns 4, 5 anos mais ou menos, até 6, é que daí depende muito da criança que já sabe cuspir ou não, aí já vai para 1 grão de arroz cru. A partir do momento que já sabe cuspir, né, que é uns 6 anos para frente, é 1 grãozinho de ervilha. A gente poderia estar usando 1 grão de ervilha. É que a gente está acostumado com a propaganda que faz aquele bigodinho na escova, né? Para você usar mais, gastar mais. É o desperdício, né? Mas assim, seria mais na questão da ingestão mesmo, esse cuidado com os pequenos, né? Porque a gente sabe que 1 aninho, 2 aninhos, bebê de 6 meses vai engolir, né? Então, nessa quantidade, é uma quantidade segura, tá? Eu até fiz também uma postagem esses dias, ontem ou antes de ontem, demonstrando a quantidade na escova, como que é. Então, assim, pasta de dente sem flúor, e o único momento que eu, entre aspas, recomendo é quando a criança vai para a escola. Por quê? Lá na escola, não vai ter essa supervisão de calcular o meio grão de arroz cru, o grãozinho de ervilha, 1 grão de arroz cru. Então, assim, vai encher a pasta, vai comer. Até mesmo essas pastas saborosas, né? Que eles vão sentir o cheirinho, vão comer pasta. É gostoso, né? Então, para não ter essa... No entanto, que creme dental que você manda para a escola não dura nada. É verdade, então, gente. A gente vê que está sendo usado de uma maneira errada. E eu brinco com os pais assim, creme dental é remédio,
Tem que estar escondido lá em cima no armarinho do banheiro. A criança não pode ter acesso. Porque vai Não, eles comem, gente. Aquela lá de morango lá, aquela lá, eles comem. Eu tinha que esconder aqui. Comer. Queria comer. É isso mesmo. E assim, por que a gente tem que tomar esse cuidado com o flúor? Em termos de toxicidade, de fazer mal, é muito difícil. Precisaria, de repente, a criança comer um tubo inteiro de uma vez só, tá? Então, quanto a isso, podem ficar sossegados. Mas por isso que eu falo, criança é criança. Se ficar fácil ali, que elas têm acesso, elas vão comer. Então, é perigoso. Sim. Então, sempre no alto. Um grande problema que tem é a questão da fluorose, ou seja, o excesso de flúor. Essa fluorose, ela ocasiona algumas manchas nos dentes permanentes, devido ao excesso de flúor. Por quê? A nossa água de abastecimento é fluoretada, alguns alimentos também possuem uma quantidade de flúor. Então, juntando tudo isso, mais um excesso do creme dental, pode sim desenvolver a fluorose, que são manchas que vêm na formação do dente e a gente não consegue fazer nada, tá? Não tem o que fazer, a não ser que quando crescer, faça essas lentes de contato, enfim, né? Aí outras questões. Mas o grande problema seria a fluorose, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado sim, tá? Então, você sem querer já respondeu a pergunta, né, Gi, que fizeram lá, né? De quem é a responsabilidade para escovar o dente da criança? Totalmente nossa, não tem... E mãe, não Nossa. adianta. Às vezes acontece, assim, chega aqui no... Fica bravo com fulano, porque fulano não escova o dente direito. Aí eu falo, mas então, né? Você estava onde nessa hora? A responsabilidade é de quem é nossa, de pai e mãe. Não adianta passar a responsabilidade para a criança. Até mesmo porque, assim, só recapitulando um pouquinho na questão do flúor, 2 vezes ao dia, tendo a escovação com o creme dental fluoretado, na concentração que eu falei a partir de 1000 ppm, já tem ação anticárie, tá? Então, vamos supor, mas vai para a escola, vai ficar o dia inteiro sem escovar. Ok, mas de manhã antes de ir vai escovar e à noite antes de dormir vai escovar, com o pai e com a mãe, né? Então, é responsabilidade dos pais, tá? Se não, vai ter cárie, não adianta, né? E outra coisa, um detalhe importante também. Criança não pode escovar o dente sozinha, porque a criança não tem destreza manual para fazer o movimento de uma maneira correta que seja eficaz, né? Então, assim, se a criança gosta de escovar, deixa ela escovar, incentiva, motiva, deixa ela brincar. Aí depois vai o papai e a mamãe lá para dar um brilho, aí dá aquela caprichada. Porque eles vão começar a desenvolver essa destreza manual por volta dos 8 anos de idade. Varia de criança para criança, mas essa é a média. Então, uma criança de 6 anos, de 5 anos, de 7 anos, ela não vai saber escovar o dente sozinha. Não tem jeito. Então, eu sei que é cansativo, né? Os pais trabalham o dia todo. Vai lá escovar o dente e tal. Mas, assim, é responsabilidade nossa, né? Manter a saúde bucal dos nossos filhos em dia. Não adianta passar responsabilidade para eles. Não adianta. E vai ter problema assim, né? Então, cabe a nós aí. Então, essa pergunta também já foi respondida. O que mais que nós temos de pergunta? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações o que eu marquei. Perguntaram também sobre doença gengival, a troca da dentição, né? A troca da dentição, ela varia também. Os maiores já, né? Maiorzinho. Até os 3 anos vai nascer praticamente todos os dentes de leite, tá? Aí depois vai ficar um período aí, e aí varia de criança para criança também, né? Por volta aí de uns 7 anos. Tem criança que com 6 começa, tem criança que já é mais tardio, com quase 8 anos.
Então, assim, a gente tem uma margem aí para acompanhar, para ver se está no prazo correto. Caso a gente vê que está muito tardio, demorando muito, a gente solicita um raio-x para investigar, né? Para ver se tem alguma coisa. Mas a média seria mais ou menos essa. E qual que é a outra pergunta que você me fez? Perguntaram de doença gengival. Também falaram sobre trauma, né? Sobre acidente. Da doença gengival, pode sim. Tem uma mãozinha aqui atrás, ó. Meu filho. Coisa linda. Se vocês ouvirem barulho, eu tô no consultório. O consultório tá pegando fogo lá na recepção. Ele tá aqui comigo. Então, assim, a doença gengival, o problema gengival, né, conhecido aí como gengivite, pode acometer as crianças sim. Por quê? A gengivite nada mais é do que uma inflamação na gengiva, né? E essa inflamação da gengiva, ela vem decorrente da falta do uso ou o uso inadequado do fio dental. Porque a realidade é que muitas pessoas não têm o hábito de passar o fio dental todos os dias, né? Então, além de cárie que pode surgir ali entre os espaços de um dente e outro, né? Pode desenvolver o problema periodontal, tendo como início a gengivite, que é a inflamação da gengiva, né? E criança pode ter, porque se não usar o fio dental, tem gengiva, tem toda a estrutura ali de um dente permanente. Só é dente de leite, mas a estrutura é a mesma. Dente de leite tem raiz, muitas pessoas acham que não. Então, dente de leite tem raiz. Então, precisa sim, né, cuidar direitinho, porque senão precisa fazer um tratamento de canal. Começa com uma cárie, essa cárie vai evoluindo, vira um canal. Aí, nossa, mas é criança, tem que fazer canal? Sim, tem que fazer canal. É chato? É chato, não é legal, né? Então, tem tudo isso. Mas o fio dental, ele é aí o primordial, né? Eu costumo dizer que, assim, a gente fala muito da prevenção, né? Das consultas periódicas e tudo mais, né? É muito melhor gastar com a prevenção, fazendo uma limpeza, aplicando um flúor, do que gastar para fazer um canal. A gente sabe que não é barato, Exatamente. né? Você já pensou? Você sabe como é que é, né? Eu nunca vivenciei isso, mas de ver as meninas nunca tiveram, porque eu sempre fui muito atenta com essa parte, né? Mas eu já fiz canal, gente, eu não consigo imaginar uma criança fazendo um canal. Não é fácil. Não é fácil. Nossa! Pelo tempo que a criança fica na cadeira, se ela for muito pequena, precisa fazer a estabilização protetora, ou seja, segurar, a mãe segurar, porque a criança ela não tem, ela pode se mexer, ela pode se machucar, tudo que a gente tem ali pode cortar, então precisa disso. Agora, é muito imaturo, né, psicologicamente, então ela não sabe o que está acontecendo. Então, a trancos e barrancos, com choro, é bem chato, é bem difícil mesmo. Então, assim, realmente é aquilo que a gente falou, né? É o hábito saudável. Nada como você colocar o hábito saudável para evitar um mal maior lá na frente. Exato, né? Exato. E aí, assim, entrando com uma boa escovação, né? E o uso do fio dental, dificilmente vai ter problema, né? Então, assim, precisa ter esse cuidado sim, né? Não adianta. Tem uma mensagem aqui que, como que é? Caiu na infância e quebrei o quê? Dois dentes da frente, a gengiva ficou roxa. Essa questão de trauma, que a gente chama, né, a quebra do dente, essa questão de trauma, é uma situação bem delicada para a gente poder explicar, porque existe uma infinidade de situações. A gente até tinha anotado aqui, né, que caiu, machucou e perdeu o dente, né? Então a gente precisa saber que idade que essa criança tá, que fase que é,
qual foi a altura que caiu, porque existem diversas situações. Existem situações que o dente só quebra, que você consegue fazer uma restauração. Só que daí a gente precisa fazer radiografia para a gente ver se não teve fratura de raiz, porque dente de leite tem raiz, né? Se houve fratura de raiz, é perca do dente. Às vezes tem situações que o dente, a criança cai e o dente avulsiona, ele sai por inteiro. Quando ele sai por inteiro, a gente pode conseguir reimplantar esse dente, desde que seja nas primeiras 24 horas. Então, assim, tem uma infinidade de situações. É difícil da gente falar o que faz, né? Então, a gente precisa saber de que maneira o trauma aconteceu. Precisa do relato inteiro do trauma para a gente saber como que a gente vai agir. Tem situações que precisa fazer o tratamento de canal, tem situações que teve trauma, mas só teve luxação, que a gente fala, ou seja, rompeu as fibrinhas, que são os ligamentos ali do dente, o dente ficou com um pouquinho de mobilidade, incha a gengiva, inflama, é normal, mas aí a gente medica e faz uma contenção para o dente ficar firme ali, depois vai restabelecendo, né? A gente faz o acompanhamento. Então, assim, é uma infinidade de situações que é difícil da gente explicar, porque cada caso é um caso diferente. A minha irmã que comentou aí, foi a minha irmã, ela caiu de um cavalete quando ela era criança. Quebrou, teve que arrancar o dente mesmo. Ela colocou aqui no comentário agora. Teve que arrancar. Nossa, minha mãe fala mesmo que ela caiu e machucou. É um perigo mesmo, né? Então, criança, gente, principalmente na fase que está engatinhando, né? É muito fácil ter essas quedas, né? Então, tem que tomar esse cuidado mesmo. E aí, assim, de acordo com o que aconteceu, com a situação clínica ali do momento e com o relato do caso, que a gente vai saber o que tem que fazer. Tem casos que, infelizmente, acaba perdendo o dente, né? E aí, se perde o dente muito pequenininho, também tem que tomar cuidado. Até teve uma pergunta, já emendando, falando qual que é a importância de cuidar do dente de leite, né? Verdade, teve mesmo. Daí a gente já pega o gancho aqui. Assim, o dente de leite, ele é extremamente importante na cavidade oral, né? Por quê? Ele vai servir de guia para o dente permanente que está vindo, né? Ele vai estimular o dente permanente. Se um dentinho de leite ele é tirado fora da época correta, né? O dente permanente pode demorar para nascer, né? Demorar além do normal. Pode começar a ter movimentações na arcada, mudar essa oclusão. A fala, projetar a língua nesse espaço, depois, dependendo da situação, tem que entrar com fono para corrigir. Então, assim, é uma infinidade de situações, né? Então, caso aconteça de perder um dente, que não era a época, por algum motivo que seja, precisa fazer, em alguns casos, precisa fazer um mantenedor de espaço, um aparelhinho para poder guardar aquele espaço ali, para o dente permanente que vai vir, né? Então, eu falo que é assim, não existe receita de bolo, né? É assim que faz, é assim que funciona, porque cada caso é um caso, cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? Para a gente poder montar o plano de tratamento. Isso mesmo, é por isso que é importante a gente ter essa rotina com a criança. Até aqui no meu ateliê, eu faço questão de colocar produtos que ajudem as mães até nesse sentido. Eu desenvolvi um projeto de um kit de higiene bucal que eu super vendo aqui e que eu falo para as mamães. Vamos dar presente para incentivar essas crianças com coisas positivas. Porque de coisa ruim já chega, né? É verdade. Né? É verdade. A gente ouve muito assim também. Ai, doutora, mas ele chora para escovar o dente, eu não consigo escovar. Gente, mas é normal o choro. A criança, ela chora para trocar de fralda, ela chora para tomar banho. Então, se ela chorou para tomar banho, se ela chorou para trocar fralda, vai ficar com a fralda suja? Vai ficar sem banho?
né? A gente precisa tornar isso o mais divertido possível, O na mais verdade. divertido Não é com a possível. pasta, com a escova colorida, tá É, indo para a escolinha. Vamos transformar o momento da escolinha num momento legal de escovar o dente, com a isso, toalhinha, com o isso, kit de higiene. Vamos, isso. assim, para a gente evitar problemas para a gente mesmo e ver o Exato. sofrimento das crianças depois, não é verdade? Exatamente. E hoje em dia existem aplicativos que dá para colocar no celular para a criança ver, canta musiquinha, de escovação. Exatamente, isso que eu ia falar. Tem escovas que tem timer, que pisca a luzinha quando deu Sim. tempo. E o mais importante, né? As crianças aprendem com aquilo que elas veem. Então, se Uhum. ela. Nós temos que ser exemplo para eles, né? Então, se eles veem a gente escovando, tem que fazer momento da escovação, um momento familiar, um momento gostoso, vai todo Sim. mundo lá, vamos escovar o dente, se torna legal, né? Agora, vai escovar o dente. Ah, não sei o que. Aquela obrigação é difícil. E tem Sim. fase também, quando eles ficam maiorzinhos, que ficam meio chatinho mesmo para algumas coisas, né? Não quer um monte É. de coisa, que é normal. Mas o que não pode, mas ele não deixa eu escovar, eu não consigo escovar. Uma criança de 2 anos, como que uma criança de 2 anos vai dominar? Não Não pode. pode. Não pode. Então, se ele não quiser tomar banho, ele vai ficar dias sem tomar banho. Não pode sair do Assume seu lugar. lugar de mãe, né, mulher? Assume seu lugar de mãe. Porque assim, É como eu com disse, amor, mas a gente consegue com tudo. amor, É com amor, mas a gente tem que conseguir tudo. Que na verdade é saneamento básico, né? higiene, né? Então, Higiene assim, é higiene. Então, assim, depende de nós, né? Não adianta querer, mas ele não quer e não faz. Não pode, não pode. É o que eu falei no início. Eu falo não só como profissional, mas como mãe. Eu tenho um filho, né? Até hoje, ele não gosta muito. Mas a última escovação lá, tem vezes que eu pego ele e eu que dou aquela caprichada, entendeu? Já tem 10 sim. anos. É claro que assim, na idade dele, eu não posso ficar o tempo todo ali, vem que a mamãe vai escovar. Ele não tem mais nem idade para isso. Ele já tem as responsabilidades dele. Eu vou lá, ele faz, eu confiro, ok, perfeito, né? Sim. Mas, porque senão fica a mamãe escovando o dentinho do marmanjão. Não é isso que eu quero Não. dizer, né? Mas é responsabilidade minha, em primeiro lugar, como mãe, conferir, né? E se precisar, eu ir lá e dar aquela caprichada, né? Às vezes eu falo para ele, João, hoje eu vou fazer uma faxina em você. Vou fazer uma faxina em você. Então, assim, é responsabilidade nossa. Não adianta a Sim, gente passar para eles, né? escovar o dente, pentear o cabelo, cortar as unhas. Eles aprendem na escola e a gente precisa incentivar e acompanhar tudo isso, né? Explicar o Precisa. porquê das coisas, né? Jogar É, uma porção de amor em cima de tudo, né, Gi? Para sim, poder ajudar, né? tudo que a gente faz com amor dá certo. Né? Eu sempre Sim, é falei isso pro verdade. meu filho, desde pequenininho. O que a gente faz de má vontade, o que a gente faz de qualquer jeito, não vai dar certo. Você vai ter que repetir, fazer de novo, de novo, de novo. Então faz Verdade. com amor, que daí você faz bem feito, né? Aí dá certo. O É segredo é esse. verdade. Isso é verdade. Eu acho que a gente respondeu todas as perguntas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Um parênteses que eu fiz aqui em relação ao açúcar, né? Que a gente preconiza o zero açúcar, né? Até aí, por volta de uns 2 anos de idade, se puder segurar mais, melhor. Por quê? Porque quando você oferta o açúcar, não vamos falar nem só de cárie, porque a gente já sabe que o açúcar em excesso vai dar cárie, né? Tem a questão da saúde, né? Hoje em dia a gente vê bastante crianças com sobrepeso, hipertenso, problema cardíaco, né? Devido a uma má alimentação, porque hoje em dia é tudo muito processado, é tudo muito fácil, né? E se a gente conseguir segurar muitas coisas, a gente tem grandes benefícios, né?
Então, assim, muito bebezinho, eles não têm, né? O paladar deles está sendo formado ainda. Eles não sabem se com mais açúcar, menos açúcar, vai ficar bom ou vai ficar ruim. Eles não. A gente sim sabe, porque nós já temos o nosso paladar formado. Eles não, Sim. né? E então, assim, é uma coisa que a gente pede para segurar bastante. É claro que, né? Foi no aniversário, o vô e a avó foi lá, deu um brigadeiro, que a gente sabe que isso acontece, né? Gente, não vai também, assim, não é para ser metódico, Sim, né? não é Olha, para aí ser tão radical, né? não pode, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Mas Sim, enquanto é bebê, a gente consegue, né, driblar sim. isso. Então é muito importante essa questão, até mesmo porque dificulta muito na introdução alimentar, né? As texturas dos alimentos, os sabores. Quando você oferta muito doce, já vai formando um paladar puxado mais para o doce. Então, vai ter Tudo. determinados tipos de legumes que não vai ter aceitação, né? Então, assim, é um cuidado Uhum. que precisa ter, né? Eu lembro que uma das minhas filhas eram menores, as duas, elas entraram na fórmula, mas assim, em períodos diferentes, né? E eu usava o leite em pó integral e eu não adoçava. E eu não Isso. colocava nada, eu só colocava o leite em pó e a água. E eu lembro que a minha mãe falava, mas não vai colocar nada, nem um açuquinha nesse leite. Coitada da menina! Eu falava, mãe, a pediatra disse que não vai pôr nada. É E a isso minha mesmo. irmã, eu não sei se a minha irmã tá aí ainda, mas a minha irmã usava um bendito do negócio de morango lá no da minha Eu sobrinha. sei qual que é. Eu falava pra ela, não põe isso no leite da menina, a menina não sabe. Ai, tadinha, pra dar um gostinho. Então, eles não sabem, eles não conhecem. É. Então, assim, E a aqui em forma. casa, as duas, elas entraram no leite integral em fases diferentes. A Bruna eu precisei tirar com 7 meses, porque eu tive uma toxoplasmose na vista, precisei tratar, e aí eu precisei tirar o aleitamento, né? E ela entrou no leite, na fórmula, mas era só a fórmula com água e sem açuquinha, sem nada. Isso E a mesmo. Heloíse também, quando ela entrou, do Perfeito. mesmo jeito que eu fiz com uma, eu fiz com a outra. Exatamente, é a fórmula pura, sem açúcar, porque é um detalhe que a gente havia comentado lá no início. Já na fórmula já tem, né, o açúcar. Por isso que eu falei, Exatamente. leite materno, apenas o leite materno não dá cárie, né? Muito pelo contrário, ele é extremamente benéfico, tem imunoglobulina, tem um monte de benefícios aí. Tem fórmula, não adianta, né? E aí tem os açúcares mascarados ali, né? Então, assim, não é para colocar açúcar, não é para engrossar o leite para o leite ficar mais forte, com mais sustância, porque, sabe, é que a gente não vai citar nome, mas aqueles Minha mãe negócios. fazia isso com meu irmão. Minha mãe fazia um mingauzinho assim, dava pro meu Isso, irmão. No isso. outro ela colocava um pozinho marrom assim, misturava assim. É, Jesus amado, não pode. não pode, né? Não pode, porque você vê que assim, essas crianças que têm o uso contínuo desses engrossantes acaba muitas das vezes inchando, né? E ai, tá fortinho, tá bonitinho, mas não é fortinho, bonitinho, às vezes não tá saudável, né? É, Então, às vezes um magrinho ali tá mais saudável do que um cheinho. Então, assim, verdade. é a fórmula apenas, sem adição de nada, açúcar, engrossante, nada, não pode, né? Então, isso é bem assim, tem que deixar bem claro, né? Porque é complicado. E depois a gente tem outros problemas, né? Porque a dosagem de açúcar desses engrossantes é extremamente alta, né? É verdade. Então não deve ser utilizado, né? Leite materno de preferência, mas, né, se não puder, por uma infinidade de motivos, que isso também é algo que é assim, o ideal é o leite materno, sem dúvida, o ideal é o leite materno, né?
Mas a gente não pode, a gente tem, é o que eu falei lá no início, a gente precisa conhecer esse ambiente familiar, Sim. entender a rotina dessa família e o porquê que às vezes não está exclusivamente no peito, né? Ao Porque invés cada da família gente tem a sua ter a realidade, sua sua realidade. necessidade. É. Então a gente É não por isso que é pode. tão importante ter esse contato com o dentista regularmente, para E que tenha esse acompanhamento de uma pessoa que é especialista no assunto, né? Que vai conhecer a sua exatamente, história de verdade, né, Gi? É o exatamente. diferencial, é esse. É, Esse é o diferencial. exatamente, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, olha, você precisa amamentar, tem que ser peito, não pode, tá errado, é isso, é aquilo. Não é bem assim. O É, ideal é que seja, mas vamos fazer um parênteses e vamos entender a realidade daquela família. sim, Com base nisso, aí sim a gente vai conseguir pontuar algumas coisas de uma maneira que a família consiga seguir, né? Então não pode ser assim muito, sabe? Ah, não pode, enfim, a gente generalizar, não. tem que ser bem, tem que ser flexível, né? E entender para a gente poder oferecer o melhor. Verdade. Ai, Gi, ficaria aqui a noite inteira conversando com você. Muito gostoso. Ai, assunto tem de Ai, monte, né? eu volto no túnel do tempo com as histórias das crianças, de como foi para mim, mas maravilhoso. Olha, eu queria muito agradecer você pelo seu carinho mais uma vez, a Ai, sua eu que disponibilidade agradeço. de vir aqui compartilhar esses conteúdos ricos de valor com a gente. Eu que Né? agradeço. Convidar todas as meninas, agradecer as meninas que passaram pela live e convidar vocês a conhecerem o perfil da Gia. Ela tem lá um monte de conteúdo de valor riquíssimo para agregar e ajudar vocês aí nessa fase tão especial que é os primeiros dentinhos, a chegada dos primeiros dentinhos do bebê, como cuidar, como orientar aí essas crianças, essas mamães. Olha, tá de parabéns, o seu perfil é lindo. Ah, obrigada. Olha Seu só quem perfil é fala, né? lindo. Nossa, seu perfil é lindo. Os conteúdos são super claros. Eu vivo roubartilhando lá as suas coisas. Ai, que Porque a minha gostoso. intenção aqui é trazer coisa de qualidade mesmo, informação de valor para ajudar as mamães, viu? Obrigada Eu que mesmo. agradeço. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pelo carinho, minha super parceira aí, né? E assunto nós temos de monte, né? Depois a gente pode preparar novos conteúdos. Depois, se Com caso certeza. alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa que a gente não comentou e quiser mandar, né? No privado, depois a gente responde com bastante carinho todo mundo, né? E é isso, fico feliz em poder Então tá contribuir um bom. pouquinho. Obrigada, Gi. Obrigada Eu às que meninas que agradeço. participaram. Fica com Deus. Um beijo. Beijo Tchau, grande tchau. para todas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.